Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão chegando agora aqui. Vou fazer mais uma live aqui pra gente falar um pouquinho sobre alguns pontos específicos. Fala Renatão, bem-vindo amigo. Oi Jane, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês que estão chegando aí, que são do grupo do WhatsApp, coloca aí hashtag eu sou MDT ou hashtag Take Action. São as duas hashtags que eu tenho usado. E essas duas hashtags, elas representam aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos mordomos do tempo e nós estamos em ação. Olha que loucura isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me escutando bem aí? E aí, dona Marielle? Seja bem-vinda. Nós precisamos ser intencionais o tempo todo. Então vai chegando. Você que está chegando no grupo do WhatsApp, coloca uma das duas hashtags. Hashtag eu sou MDT ou hashtag Take Action. Hashtag MDT, olha lá. Por que eu falo eu sou MDT? Porque MDT ou som MDT já existe. E essa hashtag não é a hashtag que a gente está usando. Então a que eu estou usando é essa hashtag eu sou MDT mesmo. Por isso que eu falo eu sou. Porque inclusive o eu sou tem a ver com quem você é. Então quando nós colocamos hashtag eu sou o quê? Eu sou aquilo que ele diz que eu sou. Eu sou o eu sou. E o eu sou, ele é o criador. Ele nos deu a imagem e semelhança dele para sermos mordomos do tempo, sabe? Ele nos dá o tempo para que nós possamos ser mordomos. Quem eu sou? Eu sou o mordomo daquilo que ele me deu. Então o que ele tem te dado? O que ele tem colocado nas suas mãos? Essa hashtag ela diz muito sobre isso. Sobre o que você é. Quem é você? O que ele tem colocado nas suas mãos, que é para que você seja mordomo e para que você use isso para o reino, para a construção do reino dele aqui nessa terra, sabe? Para impulsionar o reino e tudo mais. E take action é entrar em ação. Tome uma atitude numa tradução literal. Então, tomar uma atitude, entrar em ação é importante. Para você ser mordomo do tempo, você precisa saber entrar em ação, você precisa saber. Eita, a live hoje é no trânsito. Olha só, eu só parei o carro aqui, a família já desceu do carro, eu fiquei aqui dentro do carro mesmo para falar com vocês, só para a gente poder finalizar aqui. Quando eu chegar em casa, quando eu entrar lá, já vai ser doideira, já vou estar com meu filho, com a minha esposa, seguindo todo o protocolo lá. Mas eu resolvi fazer aqui mesmo antes de entrar, tá? Então, você que é do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, coloca aí hashtag eu sou MDT ou hashtag Take Action. São as duas hashtags que nós temos usado que reverenciam aquilo que nós somos. E como eu tenho sido intencional com vocês, e eu tenho falado que nós precisamos ser intencionais com tudo que nós estamos fazendo, com tudo que nós estamos criando, ou com tudo que nós estamos colocando nosso tempo, com tudo que nós estamos colocando as nossas energias, a nossa ação, ela tem que ser intencional. O teu movimento, ou se movimentar durante essa vida, ou se movimentar todos os dias, tem a ver com você se movimentar de forma intencional. Fala Marcelão, seja bem-vindo, amigo. Quando eu me movimento, quando eu entro em movimento, lembra, a terra está em movimento, a natureza está em movimento, o tempo é movimento, então tudo é movimento. Agora, como que você é? Como que você está? Você está em movimento? Claro que você está em movimento. A diferença de você ter resultado ou não é se você está tendo um movimento intencional, um movimento direcionado. O Mind é um movimento de ações intencionais direcionadas para um alvo. Então, onde você está colocando sua energia? Onde você está colocando o teu tempo? Hoje eu tive um dia bem bacana com alguns amigos. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Fala, Aninha, Ana Souto tá aqui. E sabe, Deus tem tocado muito forte no meu coração para eu conseguir encontrar algumas pessoas específicas. Homens e mulheres, jovens, adolescentes inclusive, que são intencionais, que vão criar movimentos. Eu estava conversando mais cedo com Devand, é um amigo meu,
e ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tanto conteúdo, ele tem tanta doideira que tá no coração dele, só que faltava algumas ações intencionais. Então hoje, olha que louco, ele entrou em movimento, ele direcionou a energia dele para um lugar específico, as coisas começaram a acontecer mais rápido, diante daquilo que muitas vezes ele estava sendo travado, ele não estava deixando fluir, porque ele pensava que, não, deixa eu resolver uma coisa ou outra aqui primeiro. Você tem que ser intencional no teu tempo, você tem que construir o hoje e o agora. É no hoje e no agora, é o ha. Hoje e agora. Você tem que ser intencional no corpo, hoje e agora intencional na sua alma e hoje e agora intencional no teu espírito. Fala, Aninha. A Ana é braba também. Uma menina de Deus aí, uma menina que tem se levantado na adoração aí, com muita força. Seja bem-vinda, viu, Ana? Então, o que nós estamos fazendo nessas semanas? Na semana de desafio Take Action, nós estamos construindo. Como eu falei ontem, não tem como você mudar sua mentalidade da noite para o dia. Não tem como você... Vocês estão escutando música aí? Vocês estão escutando aí? Que massa! Não tem como você encontrar um mindset ou virar a sua chave da tua mentalidade em 1-2 semanas. Fala, gente, diz pra mim se voltou aí pra vocês. Voltamos ou não voltamos? Você que tá chegando no grupo do WhatsApp, coloca aí hashtag eu sou MDT ou hashtag Take Action. Fala, Doug. Que prazer em tê-lo aqui, amigo. Seja bem-vindo. Massa demais. Então nós estamos falando sobre ser intencionais naquilo que nós fazemos. Hoje eu estava em uma cidade no interior de São Paulo, né? De manhã eu fui fazer um trem doido, eu fui desafiado e vocês sabem que compromisso público é comigo mesmo, né? Então eu fui fazer algo diferente, e que eu já estava para fazer já há um tempo. Eu fui lá e foi doideira. Eu quebrei algumas barreiras. Olha que interessante. Olha as chaves que eu vou liberar para você. Você está com o caderno aí na mão? Isso, hoje eu estava em Olambra, junto com a Mari, com o Marcelo, com algumas pessoas, com 2 casais de amigos meus muito feras. Galera, show de bola. Olha só, hoje de manhã, você tá com o caderno aí, anota, já começa a pegar as chaves. Eu fui andar de bike com o Devand, e uma das coisas que aconteceu foi que eu fui num lugar onde eu não conhecia. Eu estava num terreno que não era um terreno onde eu sabia, onde eu conhecia, onde eu tinha uma experiência, e o meu corpo, ele não conhecia aquilo que ia acontecer, não sabia daquilo. E ele foi ele foi sacana comigo. Ele falou: eu vou te levar para um lugar mais... vai ser um lugar mais punk, não vou te dar moleza não. Ele não falou, na verdade, quando eu vi já estava lá e já não tinha mais volta. E o percurso inteiro foi subida, algumas descidas, subida. E olha que interessante. Nós precisamos aprender a usar os recursos que estão nas nossas mãos. A usar 2 coisas que a gente precisa fazer e ser intencional. Enquanto a gente está em movimento, enquanto eu estou em movimento, eu tenho que ser intencional, mas eu tenho que olhar para o hoje e para o agora e saber olhar para os recursos que eu tenho hoje e para as instruções que eu vou dar ouvidos. Então, nessa tua jornada, na caminhada, você tem que estar atento. Eu tô indo para um lugar, eu entendi qual é o lugar que eu tenho que ir, eu sei qual que é meu alvo, eu sei que eu tenho que direcionar, eu tenho que ir por esse caminho. Ok, o que eu faço então no dia a dia? O que eu faço no hoje e no agora? Eu preciso estar atento à instrução, ou seja, quais são as instruções que eu vou dar ouvido, e eu preciso usar bem os recursos que eu tenho. E o maior desafio é esse. Você que está entrando aí, já coloca a hashtag TakeAction e a hashtag eu sou MDT. Você que veio do grupo do WhatsApp, você sabe qual que é a hashtag que você vai colocar. Então bota aí uma dessas duas pra gente, pra quem não te conhece, pra quem não conhece esse movimento que nós criamos, que nós estamos desenvolvendo, pra galera saber que existe um movimento,
que existe algo bacana aqui. Então, nesse processo de ser intencional, quando você vai construir o teu futuro, e um dos grandes problemas que eu enfrentei olhando para uma geração dentro das corporações, dentro das comunidades e dentro dos lugares periféricos de alguns movimentos, eu olhei todo mundo, nenhum desses lugares a galera era intencional, ou seja, nenhum desses lugares a galera tinha visão de futuro. E ter visão de futuro é importante, porque você precisa ter um alvo, você precisa ter um destino definido. É que nem aqui no GPS, se eu não colocar o destino aqui no GPS, de que adianta? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se você não tiver intencionalidade, ó, você coloca aqui, ó, o GPS. O GPS ele precisa ter uma direção, um destino. Quando ele tem um destino, ele traça um caminho. Quando ele não tem destino, ele fica solto. Aí não importa se eu virar para um lado, se eu virar para o outro, se eu vir para cá. Não faz sentido, não tem importância. Eu vou acabar com a gasolina e eu vou acabar com todo o meu tempo. E o carro pode parar no meio de um lugar que eu não quero. Já pensou o carro parar no meio de um lugar sem posto, sem nada? O que vai acontecer? Eu vou desperdiçar o meu tempo, eu vou estar num lugar quebrado, eu vou estar num lugar que não faz sentido. E aí eu vou fazer o que nesse lugar? Entende? E o carro é o teu corpo, você precisa ser intencional. Agora, para o teu corpo não quebrar e não parar em nenhum lugar que é um lugar que você não quer estar, você tem que definir para onde você está levando o teu corpo. O teu corpo ele está levando o motorista é a alma. Para onde vocês estão indo juntos? Agora, a tua alma, que é o motorista, ele precisa estar conectado ao GPS, escutando a voz do GPS. Que voz é essa? É a voz do Espírito Santo. O Espírito é a vozinha do GPS que vai falar, vire à esquerda, vire à direita. E essa vozinha, o piloto, que é a alma, vai segurar no volante, vai governar e vai falar, agora vamos virar para a direita, agora vamos virar para a esquerda. E é o Espírito que está no comando de todas as coisas, entende? Nós precisamos ser intencionais em tudo isso. E quando nós estávamos hoje, nós tivemos um tempo bem gostoso de família, reunimos algumas famílias, e foi muito massa entender e ver como é bom você ser intencional, como é bom você ter performance e construir aquilo que você precisa construir. Porque você consegue ter tempo para fazer o que você gosta. Você consegue ter tempo e recurso para poder fazer aquilo que você quer fazer. Quando você constrói futuro, você não fica pirado, você não fica doido falando, eu vou usar meu final de semana para construir tal coisa, para fazer tal coisa, porque senão... Ou seja, você é intencional, o teu tempo é tão bem organizado e direcionado que você faz o que tem que ser feito no dia que tem que ser feito. E você tem tempo de qualidade com a família, você tem tempo de qualidade com sua esposa, com seu filho, com os amigos. É importante isso. Agora, nesse processo hoje de manhã, eu vou passar para vocês aqui quais foram as chaves. Primeira chave. O primeiro desafio, para vocês que estão aqui no desafio Take Action, eu quero que vocês entendam o seguinte. O primeiro desafio, a primeira montanha, o primeiro problema gigante que aparece é o mais difícil. Porque você não conhece, você nunca passou por ele. E você não tem a experiência da vitória. Você não tem um registro na tua mente de que você já venceu aquilo. E o que acontece? Quando você olha para o gigante, o teu cérebro fala, já era, vira a bike e volta para trás. Vira o carro e volta que por aí você não vai passar. É muita coisa, esse gigante é muito grande. Você não está preparado para isso. Só que o tempo todo é o seu cérebro combatendo. Volta, para, não faz isso, faz diferente. Só que você tem que ficar declarando. Eu é que comando, quem comanda aqui sou eu. Eu já venci isso, eu já começo a me ver. E aí, por isso que é importante a mentalização e visualização de um alvo, de algo. Porque você consegue olhar o que tem atrás da montanha. O que tem atrás da montanha que você está enfrentando hoje? O que tem atrás da montanha que você está enfrentando hoje? Qual é a recompensa atrás da montanha? E nesse processo, nessa caminhada hoje, nesse pedal que a gente fez, eu olhei aquilo e falei, fudeu. E agora já era. Como eu vou vencer isso? Primeiro pensamento que veio. Na hora eu já peguei... Opa, peraí.
essa não é a mentalidade que eu tenho que ter. Eu comecei a falar para mim mesmo, tá tranquilo, tá suave. Eu já me vi do outro lado. Eu fechei o olho, né, um pouquinho ali, sem parar de andar de bicicleta, eu fechava o olho e olhava para frente. Eu abri, eu olhei para baixo e falei, não, esse processo, esse obstáculo, essa montanha, ela não pode ser maior do que eu. A montanha que eu estava enfrentando naquele momento era física. E eu tinha que falar para ela assim, ó, você não é maior do que eu. E eu tinha que dar ordem pro meu corpo, você não pode parar. Você não vai parar. Você só vai parar se você desligar. O corpo, eu falei pro meu corpo, você só vai parar se você desligar. E foi doideira. Porque e olha só que interessante. Chegou um momento ali na subida que eu tava quase desistindo. Porque o corpo já não tava mais aguentando. Aí vem a importância da instrução. A pessoa que estava comigo, ela parou do meu lado e ela falou o seguinte, olha, tá vendo aqui desse lado? Aperta tal botão. Aí eu, pá, apertei o botão. Agora você vira esse outro lado, aperta esse outro botão. Pá, eu apertei o botão. E ele começou a me dar instrução para eu usar corretamente os recursos que estavam na minha mão. O problema, quando você está enfrentando o seu gigante, ou a sua montanha, o seu obstáculo, primeiro, é você querer fazer sozinho. Você precisa de ter alguém com você. Segundo, esse alguém que vai estar com você precisa ser alguém que já venceu isso. Então você precisa estar com essa pessoa, andar com alguém que já venceu aquilo que você quer vencer. Porque senão, ele vai olhar para você e vai ser não é uma pessoa que já venceu aquilo, ela não vai saber te orientar com os recursos que você tem hoje. Como que você pode fazer para passar por aquilo? E foi fundamental a instrução e o saber usar os recursos na minha mão. Se eu não tivesse essas duas coisas alinhadas, eu não teria chegado até o fim do primeiro obstáculo. E a loucura foi que quando eu cheguei lá em cima, eu passei, eu falei, caraca, velho, consegui. Eu me senti um herói. Eu falei, pronto, venci o meu corpo. Venci o desafio. Sabe o que aconteceu? Eu olhei a recompensa foi que eu peguei uma reta. E eu comecei a olhar e contemplar a natureza. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, comecei a ver a paisagem. Foi doideira. Mas de repente lá na frente, o que aconteceu? Apareceu outra montanha. Outro desafio. E quando eu olhei para aquele desafio, eu já tinha a experiência da vitória do primeiro. Eu falei, ok, corpo, tá tudo certo. Você não vai arregar. Você já venceu o primeiro, você já sabe como fazer para vencer o segundo. E eu comecei a ser intencional para poder fazer a segunda do mesmo jeito. Sabe qual foi o problema? Essa segunda era mais íngreme. Ó, o Ney disse o seguinte, fui desafiado a correr 15 dias seguidos. Já venci 2 com essa mesma mentalidade. É isso. Então, para vocês olharem e verem qual a importância da instrução e de saber usar o recurso. E nessa segunda montanha eu falei, não, eu vou vencer, eu já sei o que tem que ser feito. E eu quis fazer do jeito que eu achava que tinha que ser feito, porque eu já tinha usado os recursos e sabia usar. Então eu estou nessa segunda jornada, nessa segunda montanha, e eu falei, agora eu já sei o que tem que fazer. Aperta o botão indicador aqui, aperta o botão, o polegar ali, do lado direito, do lado esquerdo. Faz isso, vira de zigue-zague. Aí de repente eu vi que eu estava perdendo aquela batalha. Eu estava sendo vencido. De repente vem a voz da instrução de novo. Olha, nessa montanha, nesse lugar, você tem que fazer desse jeito. Aperta aqui, é diferente do outro. Essa montanha é diferente. Essa montanha você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ir assim, assim, tal, tal, tal. Aí eu parei, prestei atenção na instrução e usei o recurso como eu tinha que usar. Aí eu usei aquilo daquele jeito. Quando eu fiz isso e escutei, olha que doideira, eu tentei fazer, só porque eu venci a primeira vez, eu achei que eu já era o cara, eu já podia fazer o regaço.
E aí eu entendi que na segunda vez eu precisei fazer e escutar a instrução de novo. Faltava para mim escutar a instrução novamente. Aí eu escutei a instrução e fui e fiz do jeito que tinha que ser feito e venci. E aí veio a terceira montanha, a mesma coisa. Eu escutei a instrução. Só que chegou um determinado momento que era a última montanha. Na última montanha a pessoa que estava comigo vazou, foi embora. Aí eu falei, bom, eu já passei por algumas montanhas, eu já vi como que era a mais íngreme, a menos íngreme, eu já tinha entendido tudo aquilo. Aí eu falei, peraí então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Como eu olhei, ou aquela montanha era mais parecida com qual das outras que eu tinha passado, eu assimilei, então eu falei, então eu já sei como eu vou usar o meu recurso. E eu comecei a usar o recurso da forma correta. Olha que interessante. A pessoa que estava comigo, ela foi embora, ela conseguiu ir rápido. Eu não parei, eu fui mais devagar, mas eu continuei em movimento e cheguei onde eu tinha que chegar. Quando você passa pelo processo da instrução e aprende a usar o recurso, você, quando tem alguém do teu lado, esse alguém vai estar te empurrando. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai sair da sua vida. E aí você vai ter que pegar aquilo que você aprendeu e pôr em prática sozinho. Não significa, não é porque você está mais lento ou você está devagar que você está errado. Não, aquela pessoa ela tem experiência, ela tem anos. A glória dela é pela história que ela viveu. Você tem que construir a sua glória pela tua história. Você não tem que se comparar com a história do outro. Então o que você faz? Você vai no teu ritmo, mas você já sabe usar os recursos. Você está lento, está devagar, mas você está vencendo, você está em caminho, você está num movimento intencional direcionado para aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então, hoje, essas chaves, elas começaram a fazer muito sentido para mim, para passar para vocês na prática, que estão vivendo o Take Action, que estão nesse desafio do Take Action. Então, alguns de vocês já passaram por essa montanha. Então, já tem alguns códigos, já tem algumas chaves, código não, chave. Alguns de vocês já têm algumas chaves. Alguns de vocês não têm chave nenhuma disso. Mas eu tô junto com vocês. E eu tô aqui, ó, empurrando. Eu tô aqui falando, ó, faz isso, faz aquilo. A diferença que vai fazer o resultado de vocês, para que vocês tenham resultado ou não, é escutar a instrução e usar os recursos como tem que usar. E ser intencional em fazer aquilo que tem que ser feito. Quando eu fiz isso, eu tive o resultado. E depois eu tive que fazer sozinho. E você vai ter que pegar, depois que acabar tudo isso, olhar os recursos que você vai estar na mão e aplicar, e ser intencional e fazer sozinho. Não parar. Não desistir. Eu podia falar assim, putz, a pessoa me deixou sozinha, agora eu estou sem instrução, eu vou parar aqui e vou ficar por aqui mesmo. Por que eu ia fazer isso se ele já tinha me passado o que eu precisava fazer? Se eu já tinha os códigos? O problema da maioria de vocês, dos senhores e das senhoras que não são intencionais naquilo que estão fazendo, é que vocês estão pegando todos os cursos, tudo que vocês estão fazendo, e quando você termina o curso, ou quando acaba aquele momento que você tem relacionado com o teu guru da internet, ou com o teu discipulador, vamos ser menos agressivos, mas com o teu instrutor, com o teu mentor, quando acaba isso, o que você faz? Porra nenhuma. Você não põe em prática. Aí sempre tem que ficar alguém no teu pé ali, ó, vamos fazer isso, ó, vamos fazer isso. Não, vamos criar outra coisa aqui para ver se agora você faz. Não, vamos criar outra coisa para ver se você faz agora. Ei, você já tem tudo que você precisa para cumprir teu propósito. Você tem tudo que você precisa para você fazer e aquilo que é necessário para você construir seu legado. Fala, Rogério, ó o brabo aí. Hoje eu mandei vários vídeos pro Rogério. Eu fui em Olambra. Eu fui lá na cidade de Olambra hoje, que é a cidade das flores, interior de São Paulo, com alguns amigos. A gente estava lá e a gente foi visitar um museu. É uma cidade que foi conquistada, ela é uma cidade fundada pelos holandeses aqui no Brasil. E eles chegaram em 1948. Então e aí eu tava lá no museu, tava vendo algumas coisas e eu vi lá a igreja. É muito louco, eu sempre quis fazer isso, eu nunca tinha feito. Sabe que é você pegar lá o sino da igreja católica, você puxar o cabo e...
É muito louco isso, velho. Eu matei minha vontade hoje, foi doideira. Eu consegui matar minha vontade fazendo isso hoje. Aí eu mandei vários vídeos pro Rogério, falando, Rogério, olha só aqui, um monte de coisa que é da tua antiga casa, né? Tinha umas histórias de uns padres cabulosas lá. Então foi doideira. Hoje, o que eu passei nesse processo onde eu mostrei pra vocês, falei das chaves, é o que você tá passando no desafio Take Action hoje. Esse desafio que a gente tá fazendo, cada dia dessa semana que passou e dessa próxima semana agora, nós vamos ter tarefas e vamos continuar nas tarefas aqui. Essas tarefas, elas são para você pôr em prática. O teu cérebro vai ficar falando assim, para com isso. Não, deixa quieto. Vai curtir o final de domingo aí com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Vai dormir cedo. Você nunca dorme cedo. Aí hoje o seu cérebro vai falar para você dormir cedo. Entende? Seja intencional. Agora, essa tarefa que você recebeu é para você validar tudo aquilo. Vamos lá, manda aí as perguntas. Felipe, que louco isso. Putz, gratidão, por favor. Oi, voltou? Lembra, cara, você tem que saber usar os recursos a teu favor. Quando nós olhamos isso aqui tudo, tem um monte de botão, olha só. Tem um monte de botão naquilo. O carro, lembra? O carro é o corpo. Quais são os recursos que você tem? É um monte de botão. Agora, se você não é intencional e não sabe usar os recursos a teu favor, você vai ficar com tudo isso aqui, você não vai usar para nada. Não faz sentido. Às vezes você está gastando mais, às vezes você está desgastando mais o carro que é o corpo, porque você não está sabendo usar os recursos a teu favor. Você precisa aprender a usar os recursos. Você precisa aprender a usar aquilo que está nas suas mãos. Entende? Usar tua voz, usar os seus olhos, usar os seus ouvidos, sua boca, usar o teu corpo, usar os seus pés, usar as suas mãos. Tudo aquilo que você tem. Você tem tudo que você precisa para cumprir teu propósito nessa terra. Você tem tudo que você precisa para prosperar. Só que a gente não sabe. Só que a gente acaba não usando. O carro tá andando, então tá bom. Deixa assim mesmo. Ele vai te deixar na mão. Você precisa cuidar dele. Você precisa cuidar dele e ser intencional com ele. Então, hoje, dentro das tarefas que nós temos, nós vamos começar a construir. Eu falei para vocês que a gente ia chegar num nível onde a gente ia ficar mais complexo. Então, o processo da construção, para você transformar seus sonhos e desejos em realidade, o processo começa a ficar um pouco mais complexo agora. Até agora foi mais tranquilo. Agora a gente começa a entrar num pouco mais de profundidade. E eu tenho falado para vocês sobre isso, sobre profundidade. Precisamos sair do raso e precisamos entrar em profundidade em tudo que nós colocamos em nossas mãos. Porque quem vai profundo em algo governa sobre aquilo. Existem 7 tronos, 7 esferas de governo que você tem que estar governando sobre a sua vida. Em todas as coisas que você coloca a mão, você tem que governar. Independente das esferas, das 7 esferas, dos 7 tronos, coisas, tudo que é relacionado a coisas, você tem que governar. Sobre o carro, você tem que governar sobre ele. Sobre algum esporte que você quer fazer, que você sabe que aquilo vai ajudar no teu corpo, você tem que governar. Você tem que parar só quando você governar. Você só para depois que você só governa. Entenda isso. Enquanto você não governar, você precisa ir mais fundo, em profundidade, em profundidade. Quanto mais profundo você for, você começa a aprender e a viver o governo de Deus sobre aquelas coisas. Deus diz que nós estamos aqui para governar. Deus nos deu a terra para que nós pudéssemos governar sobre todas as coisas. E quando eu vou mais profundo, o que é mais profundo? Por exemplo, eu vou começar a mexer com carro. Eu preciso entender de carro, entender para que serve cada um desses botãozinhos. Eu vou olhar esse carro, se esse carro aqui é o que eu tenho, eu vou pegar e vou entender cada peça, eu vou governar sobre ele. Porque não vou deixar o carro, eu não vou parar no meio da estrada por não saber a função de uma lanterninha que acende ali. Eu preciso governar. Aprendi a governar, governei sobre esse carro, tá tudo certo. Beleza, bora trocar de carro então.
Eu vou fazer uma atividade física, eu vou começar a correr, eu vou começar a andar de bike, então eu vou começar, começou, então vamos para cima agora, vamos governar sobre isso. Eu vou aprender, eu vou entender o que é a bicicleta, como é que funciona todas as peças, eu vou começar a aprender e ver o que é o melhor, qual que é o melhor material, como é que funciona, para que serve, quais são os recursos, como que eu uso melhor aqueles recursos. Depois que eu aprendo tudo isso, pronto, governei sobre isso, bora para outra atividade. Ah, eu vou jogar tênis agora. Inclusive, eu me ofereci para alguns amigos para a gente jogar tênis agora. Eu quero aprender sobre isso, eu quero governar sobre o tênis. Eu quero entender tudo sobre isso. Eu quero começar a pegar essas chaves, os códigos. Código não, chave. Chave. Eu quero pegar essas chaves e eu quero governar sobre isso. Entende? Eu preciso. Então, nesse processo, nessa sua microvisão, existe a macrovisão e a microvisão. Nessa microvisão da tua vida, olha lá, bora amanhã então, bora jogar tênis amanhã então. Nessa microvisão, você precisa governar sobre isso. Nessa microvisão, você precisa entender que o que é você viver a vida doidado e você desfrutar o tempo todo. Quando você tem clareza disso, nesse processo que vocês estão aprendendo aqui no Take Action, vocês vão aprender a construir os 4 principais tijolos todos os dias. Você vai investir parte do teu tempo, você vai usar a lei de Pareto, a regra do 80-20. 80% da energia em 20% das tarefas que vão fazer você ter resultado. E aí, quando você fizer isso, você vai usar uma parte menor do teu tempo para construir os tijolos. O resto do dia, você vai ficar disponível para as oportunidades, disponível para desfrutar, para pegar outras oportunidades e fazer outras coisas. Porque você não precisa das 24 horas para construir seu futuro. Você só precisa de 4, 5 horas. Agora, para que você faça dessa forma, você precisa então pegar as peças, esses tijolos, esses 4 tijolinhos que nós estamos construindo aqui, lembra? 3, 6, 9, 12 meses. Quais são as metas ou os alvos que você definiu? Você clarificou esses alvos? Você conseguiu construir a frase deles? Construir, tá tudo certo, tá validado? Tá. Então agora, daqui para frente você vai aprender a como desenvolver, como destrinchar e dividir, subdividir cada uma desses alvos para que você entenda amanhã quais são os 4 tijolos que você precisa construir. Porque se você souber, você vai ser intencional com o teu tempo, vai pegar o teu tempo, tá, então eu tenho que fazer isso, beleza. Você vai mentalizar o teu dia, na hora do boot, acordar e vai falar, Senhor, obrigado. É só isso que eu preciso fazer hoje. É só isso que eu preciso fazer. E você vai visualizar a sua big win, a sua grande vitória do dia. E você fez aquilo, ok, construí aquilo, mentalizei. Eu vou visualizar o meu futuro, a grande imagem, a macro imagem, a visão da minha vida eu vou ver. Aí eu visualizo, mentalizo aquilo, aí depois eu venho para a mentalização do dia. Visualizo, mentalizo a minha big win. Ok, é só entrar em ação agora. É só fazer o que tem que ser feito. Entende? É isso que nós precisamos fazer. Agora, Felipe, o que é a visualização na prática? A mentalização e a visualização. Escreve aí, ó, fé em ação. Fé em ação. Por que é a fé em ação? Diz para mim um negócio, você que conhece um pouco da inteligência bíblica. O que é fé? Escreve aí para mim, o que é fé? O que é fé? Você sabe o que é fé? Olha só, vocês que estão aqui nessa live, eu tenho pedido para as pessoas serem bem intencionais, saca? Eu falei para algumas pessoas, para a galera que está no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp a gente tem ali 147 pessoas. Eu acho que era isso, eu não lembro. E eu falei sobre intencionalidade, fazer algumas lives e acompanhar, fazer as tarefas e tudo mais. Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Eu não vou continuar entregando algo que é tão valioso, que eu tirei, eu construí, eu fiz aquilo. E eu tô pegando aqui, entregando para todo mundo que tá aqui.
Só que se você não fizer nada com isso que eu estou te entregando, eu estou jogando pérolas aos porcos. Não faz sentido eu continuar investindo meu tempo aqui. Eu poderia agora estar investindo meu tempo com o meu filho, com a minha esposa. Mas eu estou pegando esse tempo e investindo aqui. Eu falei para você o que você tinha que fazer. Eu falei para você que você tinha que ir atrás e caçar os seus 12 discípulos. Cadê os seus 12 discípulos? Cadê aquelas 12 pessoas que você vai começar a ensinar? Porque não faz sentido, depois que nós terminarmos esse desafio, você não transmitir isso pelo menos para 12 pessoas. Não faz sentido. Se você fizer isso, você está jogando isso no lixo. Se você não fizer isso. E eu passei para vocês, eu direcionei vocês, eu falei, vocês precisam trazer, vocês precisam engajar essas 12 pessoas. Vocês não estão fazendo, vocês não estão sendo dignos de receber aquilo que eu estou derramando sobre a vida de vocês. E não é clicar no aviãozinho e sair mandando para qualquer pessoa aleatória. É você ser intencional. Essas pessoas elas vão entrar aqui, é um conteúdo muito pesado, é um conteúdo mais profundo. As pessoas que estão buscando só uma telinha de televisão para assistir algo engraçado, elas vão entrar e vão sair. E isso é ruim para elas, porque elas gastaram o tempo delas, é ruim para você que investiu ou gastou o teu tempo chamando elas. Nós precisamos ser intencionais. Você precisa ser intencional, você tem que sair daqui hoje e falar, cara, eu tô sendo um bosta porque eu não tô compartilhando com ninguém o meu conhecimento. Eu não estou dividindo com ninguém esse aprendizado e eu não estou discipulando ninguém. Quando você não tem discípulos, você tem só pessoas que são fãs, admiradores, e nós não queremos isso. Você precisa ser intencional com o teu tempo. Você precisa construir o seu futuro de uma forma intencional. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito de forma intencional. Usar os recursos de forma intencional. Você precisa ouvir as instruções e pôr em prática. Mas você não faz nem isso. De que adianta você receber instrução? De que adianta você receber os recursos e não fazer nada com isso? Onde você quer chegar na sua vida? Você quer alcançar o que na sua vida? Foi pago um preço muito alto para você viver ela de uma forma tão rotineira, tão ruim. Sabe, a vida ela foi feita para ser leve. Lá em Romanos 12:2 diz que se você deixar com que Cristo mude a sua mentalidade, o fardo vai ser leve, a jornada vai ser tranquila. O fardo não tem que ser pesado. Você está cansado de viver isso, né? E eu não estou falando aqui em relação a dinheiro. Eu estou falando em qualquer área, relacionamento. Tá pesado o relacionamento? Tá pesado o teu tempo de qualidade com a sua família? Tá pesado as suas finanças? Tá pesado o fato de você ter que fazer algo e as pessoas ninguém te escuta? Tá pesado o profissional? A tua vida profissional, a falta de recurso, a falta de networking? Tá pesado? Os parentes estão pesando nas suas costas? Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma dança, uma aventura com Ele. Você e eu, nós somos a noiva dele. A igreja, a verdadeira igreja, é a noiva de Cristo. Nós precisamos ser intencionais em construir o nosso futuro, usando os recursos que nós temos. Mas como que eu vou usar e como que eu vou perceber quais são os recursos que eu tenho? Escutando as instruções. Bom, se você não está no nosso grupo do WhatsApp, entra lá e vamos lançar. Eu vou pedir para alguém do grupo vai disponibilizar para você o nosso e-book e todas as tarefas que nós fizemos até agora. Eu achei muito massa que alguém dos senhores, eu não sei quem está aqui, que a pessoa ela imprimiu todo o e-book
encadernou o e-book e agora está fazendo as tarefas. E eu pedi para você, se você estiver aqui, eu quero que você faça isso. Eu quero ver esse e-book todo, esse caderno que você imprimiu, todo rabiscado com tudo que você tem que fazer. Porque o próximo passo dele, foi você, Cleide, que fez isso? Então, eu quero ver todo ele rabiscado, todo ele com tudo escrito. Aí se você errar, não tem problema, mete a canetão por cima. Eu quero ver todo ele rabiscado com todas as tarefas. Por quê? Depois que você tirou daqui e você colocou aqui, agora é tirar daqui e colocar em ação. É pegar a instrução, os recursos que você tem e fazer aquilo que precisa ser feito. Bora lá então. Manda as perguntas aí, as dúvidas que vocês têm. Anota essa chave de hoje. As chaves de hoje são: não adianta eu achar que porque eu venci a primeira montanha, eu estou capacitado para passar pela outra. Porque os recursos e a instrução ainda não são o suficiente. Você precisa de instrução e para saber usar os recursos em 1, 2, 3 montanhas. Porque pode ser que uma é mais íngreme, outra é menos íngreme, uma é mais em curva, outra não. Então você precisa entender que existem montanhas diferentes. Quanto mais você conseguir ver essas montanhas e vivenciar, tendo instrução para conseguir usar os recursos da forma correta, você vai conseguir ter um resultado melhor quando você estiver sozinho. Porque vai chegar uma hora, na última montanha ou na montanha ali final, você, que é do teu período, daquilo que você está querendo vencer aqui, pode ser que eu não esteja com você, pode ser que você esteja sozinho. Mas se você usar aquilo que você aprendeu, você pode ir até mais devagar, mas você vai chegar até o final. Você vai vencer. Bora lá. Darilene. Acho que difícil enviar para 12, porque o importante é a transformação nossa e aos poucos vamos influenciando os outros. Seguir as instruções, eu estou contente em fazer as tarefas. Grande desafio. Não tem a ver com você enviar, convidar. Eu não quero que você convide 12 pessoas aleatórias. Se você está comigo desde o começo do desafio, você só precisava ser intencional. Encontrar 12 pessoas. Encontrar uma. Tá, no 12 você não tem? Quantas pessoas você tem que você está carregando com você desde o começo do desafio? Você precisa ser intencional. Ah, alguém falou 12. Ah, não consigo 12, então não vou fazer merda nenhuma. Esse é o grande problema do brasileiro. Ontem também são as historinhas, são as desculpas. E me permita, eu quero que você continue me amando, que sinta-se amado por mim. Mas eu preciso ser chato, por isso que essa live não é para qualquer um. Essa live é intencional. É para aqueles que realmente querem alcançar isso. Saca? Você viveu um processo de 1 ano, você sair de um lugar horrível e tá num lugar top das galáxias. Não é no vamos emocionalmente positivo que você vai chegar lá. Você tem que entender que a pressão é forte. Você tem que sofrer a pressão, porque essa pressão vai te tirar do lugar. Entende? Agora, se você é um mero religioso que acredita, Deus sabe de todas as coisas, realmente Deus sabe de todas as coisas. E ele vai continuar sabendo, você vai continuar na pobreza, você vai continuar na vidinha de merda. Porque o fato de Deus saber todas as coisas não significa que ele vai mudar algo na sua vida. Entende? É você. Tudo que ele tinha que fazer, sabia que Deus já fez? Você sabia que a oração errada, na Bíblia fala sobre a oração certa e a oração errada. A oração errada é pedir coisas para Deus, você sabia disso? Que é como se você tivesse teu filho do teu lado, pai, você pode me dar comida? Filho, você vai ter comida. Não, pai, eu quero comida agora. Filho, você tem comida, é sua. É só você sentar na mesa. Não, pai, eu quero que você me dê comida. Não, filho, é só sentar na mesa, tá ali a comida. Você já tem tudo que você precisa. Seu filho pede para você para uma cama todo dia. Pai, me dá uma cama. Pai, eu queria uma coberta. Você pode me dar uma coberta, por favor, pai? Pai, eu preciso de uma coberta. Você pode me dar uma coberta? Você pode me dar uma roupa?
ele já tem, você já deu para ele, e mesmo se faltar, ele só vai agradecer porque você tem, ele sabe que é uma preocupação que não é dele. Ele tem que se preocupar com isso, você vai resolver isso. Ele só te agradece quando ele vê. Obrigado, Pai. A oração errada é você pedir coisas para Deus que Deus já te deu. Ele já deu. Quando Jesus Cristo morreu, ele disse assim, está consumado. Tudo está consumado. Se você olhar na inteligência bíblica, o que diferenciava Jesus dos outros homens é que Jesus era o único que tinha acesso ao Espírito Santo. Jesus não era 100% Deus. Eu vou agora quebrar um pouco da tua religiosidade. Jesus não era 100% Deus. Jesus era 100% homem. Quando ele era criança, ele estava no templo, e lá no templo, na história, na inteligência bíblica, fala que os religiosos, os mestres daquele lugar, eles se admiravam com o discernimento e o entendimento de Jesus sobre aquilo que estavam sendo falado, sobre a revelação que Jesus tinha. Sabe o que diferenciava Jesus dos outros meninos? Pela cultura, todos tinham que estudar os mandamentos. Agora, o que diferenciava Jesus dos outros meninos é que Jesus tinha a revelação. Jesus tinha o Espírito Santo. Era o único que tinha o Espírito Santo. Por isso que ele era destacado. Quando Jesus foi para o deserto, a inteligência bíblica fala que, lá em Mateus 4, fala que o Espírito o conduziu ao deserto. Você sabe por que ele foi conduzido até o deserto? Porque ele precisava ser preparado no corpo, na alma e no espírito. Se você olhar as três tentações que o diabo trouxe para ele, a primeira, transforma o pão em pedra. É tentação do quê? Do corpo. Jesus precisava ser preparado no corpo, depois preparado na alma e depois preparado no espírito. Senão ele não aguentava viver aquela caminhada. A caminhada até a cruz, ele não ia conseguir, o corpo dele não ia aguentar. Ele precisou ser preparado pelo Espírito. O tempo todo ele andou sobre as águas porque ele tinha o Espírito Santo. Ah, Felipe, mas é porque ele era Deus. Não, era porque ele era homem e ele tinha acesso ao Espírito Santo. Só que o canal com o Espírito Santo dele era muito limpo. Existem homens que já fizeram tudo aquilo que Jesus fez, sabia disso? Se você estudar a história, você vai ver homens que já voaram, homens que já andaram sobre as águas, homens que já curaram pessoas, fizeram cego ouvir, surdo escutar. Ou seja, Jesus diz, vocês farão coisas maiores do que eu. O que você está fazendo? Sabe por quê? Porque quando ele morreu, ele falou, ei, eu não vou ficar com vocês. Aí eu sinto decepcionar você. Jesus não está no teu coração. Jesus não está do teu lado. Na Bíblia já está claro onde Jesus está. Ele está assentado à direita do Pai. Mas ele enviou o Espírito Santo, que é o vosso consolador, conselheiro. O Espírito Santo sim está com você, assim como estava com Jesus. Por isso que você pode fazer tudo que ele fez. Por isso quando ele diz está consumado, está consumado. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ele tinha o Espírito Santo, ele conectou e só falou. As orações de Jesus na Bíblia não eram orações de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Era uma conversa de alguém que tem intimidade com o Pai. Como que está a tua oração? Está religiosa? Ou está uma oração íntima? É diferente. Eu tenho falado bastante da esfera espiritual. E eu tenho tocado bastante também, menos, no corpo e na alma, nas emoções, nos sentimentos. Porque eu quero que você entenda que a ciência e a Bíblia, a inteligência bíblica, elas andam juntos, sabia? A ciência, ela tentou tantas vezes falar contra a Bíblia que ela só foi cada vez mais confirmando os fatos. Entende? Eu quero que você entenda que tudo tem a ver com o reino. A tua vida nessa terra é uma passagem, você está de passagem aqui. A eternidade é o que conta. O que vai valer mesmo é quando você chegar na eternidade. Então não importa se você vai cuidar só da sua família ou se você vai mudar uma nação inteira. Não se prenda a isso. Simplesmente construa. Entenda o que
Deus falou qual a direção que foi dada para o povo dele, o povo de Israel, quando estavam na Babilônia. Existe a Babilônia territorial do Velho Testamento e a Babilônia espiritual, que é descrita lá em Apocalipse, que é do Novo Testamento. Nós estamos vivendo na Babilônia espiritual. Então você só pega um paralelo. O que foi dito para os homens e para as famílias naquela época da Babilônia territorial? Enquanto eles estavam num lugar, uma terra que não era deles, onde existia prostituição, onde existia miséria, onde existia homofobia, onde existia o caralho a quatro aí, tudo. Qual foi a direção de Deus para os homens? Ei, casem seus filhos, construam suas casas, construam suas casas, governem sobre tudo que vocês têm aí, prosperem nessa terra, façam com que a cidade de vocês prosperem, porque a prosperidade da cidade de vocês vai trazer prosperidade para vocês. Casem seus filhos, façam com que eles também prosperem, ou seja, é isso. É simples. Agora, você está tão envolvido com a Babilônia espiritual, você está tão envolvido com as circunstâncias, que você não consegue sair. Você nasceu, você não define, você não escolhe onde você nasceu, mas você pode escolher onde você vai terminar. O problema é que você não consegue sair disso. Você nasceu numa situação, aí você fica falando, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó terra. Para com isso. A vida é muito mais, você tem tudo que você precisa. Você tá tendo acesso a esse conteúdo que eu tô te falando, carai. Faz o que tem que fazer, porra. Vamos lá, perguntas. O e-book que eu imprimi anda na bolsa comigo. Você tá escrevendo coisas nele, você tá fazendo as tarefas dele, que senão não adianta nem andar na bolsa. Não é Bíblia. Quanta desculpa. Precisamos só aceitar e acessar. Bora colocar pressão, é isso aí. 100% homem, 100% Deus. Puro, esse é o nome de Jesus. Clay Cordeiro. Jesus não era 100% Deus, amigo. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele era como eu e você. Senão, não teria chance de eu e você fazer o que ele fez. Ele precisou se desconectar do Pai. Ele precisou se tornar 100% homem. A religião é foda. Ela vai trazendo o que a Bíblia ensina, ela vai pegando aquilo que está escrito e ela vai distorcendo de uma maneira para você ficar cada vez mais longe de Deus. Quando você fala que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, fudeu tudo. Por quê? Porque agora, como que eu vou ser como Jesus fazia porque ele era 100% Deus? Chega disso. Para com isso. Vai entender, vai buscar no original, do hebraico, do grego, o que está falando nisso aí. Entenda, para de ouvir e falar o que os homens falam, de repetir o que os homens repetem. Você não é obrigado a me escutar, mas também não seja gado. Vai estudar, vai buscar profundidade. A gente tem que parar de ficar repetindo o que essas pessoas estão falando. Para chamar de papagaio que fica repetindo os religiosos, porque é raso, não é profundo. Você precisa ser profundo. Temos o maior mentor de todos, o Espírito Santo. Ele é o maior mentor de todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Daniel, tá aí? Pegou pesado, Felipe. É que se eu não pego pesado, não entra na tua mente. Eu era um cara tão religioso que eu não falava
não falava palavrão, nunca saiu um bumbum da minha boca. Depois que eu entendi o poder que existe em palavras pesadas para acionar o cérebro, eu aprendi a ser intencional e usar essas palavras. Sabe, Jesus, ele olhava para a aparência, não olhava? Jesus nunca olhou para a aparência, ele olhou sempre para a intenção do coração. Então, se você não sabe a intenção do coração da outra pessoa, nunca julgue essa pessoa. Entendi, eu acredito em ação. Boa noite. Solta o verbo, irmão. Manda a pergunta aí. Sabe, Jesus ele nunca discutiu com os fariseus. Vocês lembram da história de Jesus? Ele falava o que tinha que falar. Os fariseus vinham retrucar com ele. O que Jesus fazia? Tá bom. Pelos frutos vocês serão reconhecidos, saca? Deixa quieto, tá bom. Então tá, você quer acreditar nisso? Tá bom, vai lá, acredita. Eu não vou discutir com você. Jesus nunca discutiu com o fariseu. Vou explicar um negócio pra vocês. Relacionamento gera intimidade. Enquanto você ficar só na fase do relacionamento, você tá raso. Você precisa ter intimidade. Na intimidade é você olhar nos olhos do outro. Quando você é casado ou você é casada, você tem filhos, você chega muito perto, você tem intimidade, você consegue se ver pelo olhar do outro. Quando você chega a ter intimidade com Jesus, você se vê como ele te vê. E quando você se vê como ele te vê, você começa a entender a tua identidade. E você vive a tua identidade de uma forma mais clara. E quando você clarifica a tua identidade, você gera frutos. Relacionamento gera intimidade. Intimidade revela a identidade. E na identidade você revela frutos. O que é um fruto? É o favor imerecido. É a graça. Quando você entender sobre graça, você vai ver que louco que é. Agora, tudo isso que eu estou falando para você aqui faz parte do processo de você desbloquear e destravar, destravar a tua espírito e a tua mente. Você foi muito cauterizado, a religião te cauterizou. Eu fui isso. Olha, eu fiquei a minha vida inteira, eu falo assim, ó, que você ir para a igreja, depois você sair, depois você voltar é fácil. O difícil mesmo, brabo mesmo, é você ficar na igreja a vida inteira e conseguir furar a bolha e conseguir se destravar lá dentro da igreja, sem precisar ter ido para fora para conhecer outras coisas. Foi o que aconteceu comigo. Eu cansei de participar de eventos, de congressos, de ver profetas, homens, de mulheres de Deus, de ver um monte de coisa dentro da igreja, os cargos. Eu cansei de ver isso, eu cansei de ver o sistema, como funciona. Eu participei de todas as áreas dentro de uma igreja, dentro de um sistema. Eu passei por tudo. E eu posso te falar com autoridade, que eu sei como funciona. E isso tirou muitos anos da minha vida. Isso me fez perder muitos anos. E eu não queria que isso acontecesse com você, sabe? Eu queria que você destravasse isso. Mas, como em uma semana, 2 semanas, é pouco tempo para destravar isso, eu resolvi abrir esse desafio do Take Action. Que é o desafio que faz com que todos aqueles que fizerem vão ter um micro resultado. Você vai entender que a ação, ela cura. A ação intencional, então, cura mais rápido ainda. E quando você tem clareza de onde você quer chegar e você entende quem é você no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E aí, voltou? O que eu queria deixar para vocês aqui
São essas chaves, sabe? Entrar em ação, cara. Não faz sentido você não fazer o que tem que ser feito. Bora lá pro grupo do WhatsApp, vamos entrar em ação, vamos fazer o que tem que ser feito. E essa questão espiritual, ela leva mais tempo para poder realmente destravar. Então por isso que nós começamos pelo corpo, pela ação imediata. O take action é entre em ação, tome uma atitude, faça algo diferente, execute isso, e então você vai ver o resultado acontecendo na sua vida. Então minha missão aqui com vocês é fazer isso, é fazer vocês encontrarem esse caminho, é fazer vocês construírem esse foco, transformar, tirar o sonho da gaveta, o desejo, aquilo que você tanto queria, e construir isso. E você vai ver que todos os teus sonhos, todos os desejos, e o grande problema da religião é falar que os seus sonhos pertencem a Deus. Deus vai realizar todos os sonhos. Deus não vai realizar. É você que vai realizar com ação, com atitude, se movimentando, saindo do lugar, fazendo o que tem que ser feito, construindo o futuro. Aí sim você vai construir os seus sonhos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero fazer com que vocês alcancem esse lugar. Fechou? Então bora lá. No link da bio aqui você vai encontrar o grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo do WhatsApp. E aí você que está lá, a gente vai mandar todas as tarefas do que a gente já fez até agora. E vamos mandar de hoje também. Fechou? E essa semana, segunda-feira, amanhã, a gente vai começar com pressão para construir. Agora vai ficar mais pesado. Você que chegou aqui agora, corre lá. Por que corre lá? Porque quem corre está atrasado e você está atrasado. Então agora, a partir do momento que você entrar lá, você vai ter que fazer essas outras atividades, vai ter que ir mais rápido para que amanhã você consiga acompanhar a gente, fechou? E amanhã a gente começa com tudo essa próxima fase, onde eu vou te ensinar a construir, para você construir o teu futuro, pegando todos os alvos que você definiu, as metas que você colocou, e saber amanhã quais são os 4 tijolos que eu tenho que construir. E depois eu tenho que pegar meu tempo e investir em outras coisas. Eu vou investir com intencionalidade. O que é importante é construir esses 4 tijolinhos do dia. Eu vou ensinar você a construir os tijolinhos do dia. Aquilo que é importante, para que você tenha tempo para desfrutar e viver a vida e estar olhando para as oportunidades. Fechou? Tamo junto, até depois do fim. Outro recado que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: aqueles que quiserem fazer a mentoria, Construindo o Caminho, a mentoria que eu faço, essa mentoria eu não vou mais fazer, é a última vez que eu vou fazer esse ano, porque o ano está fechando, o ano está acabando. Manda um WhatsApp para mim lá no individual, você vai ver lá no grupo do WhatsApp meu número, você manda e fala: Felipe, eu quero fazer a mentoria contigo. E aí eu vou ver se você é a pessoa que eu estou caçando. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero entender se você é a pessoa que eu estou buscando para fazer essa mentoria. Nessa mentoria você vai ter alguns encontros ao vivo comigo, e eu vou te trazer para um evento presencial. Você vai ter uma ambiência, eu vou te conectar com algumas pessoas aqui na plataforma onde eu tô. Você vai conectar com alguns negócios, algumas coisas que eu quero ver você destravar 100%. Eu quero botar pressão em você para você alcançar aquilo que você precisa alcançar, fechou? Então, se você é essa pessoa, me chama lá que a gente vai conversar. Tranquilo? Bora pra cima, galera. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!